Olá, eu sou a professora Letícia Petenon. Sou professora de Química aqui da DE de Pirassununga. Trabalho no PEI da Escola de Djalma Forjaz em Porto Ferreira e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Nós vamos continuar com as nossas aulas de Química Orgânica. Nós vamos trabalhar a estrutura dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas, ok? Então vamos dar uma olhadinha na habilidade que a gente vai trabalhar hoje. A habilidade será analisar e classificar fórmulas estruturais de aminas, amidas, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, aldeídos, cetonas, alcoóis e gliceróis quanto às funções. Eu vou lançar uma perguntinha para vocês, porque quando eu falo de carboidratos, lipídios, proteínas, eu estou falando de alimentos. Se eu estou falando de alimentos, pensem comigo. O que é uma alimentação saudável? Quais alimentos são essenciais para a vida humana? Anotem isso no caderno de vocês que até o final da aula a gente vai saber tudo isso aqui comigo. Nós vamos começar com os carboidratos. O que são carboidratos? Quem é que nunca ouviu falar naquelas dietas malucas? Vamos cortar o carboidrato, vamos diminuir o carboidrato, vamos fazer uma dieta só de carboidratos? Vamos ver se esse carboidrato é realmente tão importante para a alimentação. Esses carboidratos, eles também podem ser chamados de glicídios, açúcares ou sacarídeos. O que são esses compostos orgânicos? São aqueles formados principalmente por carbono. Além do carbono, podemos observar que os carboidratos, eles também são formados de hidrogênio e oxigênio. Onde eu posso encontrar esses carboidratos? Onde a gente encontra esses carboidratos ou esses açúcares? No pão, em massas, no leite e nas frutas. Vale ressaltar que os alimentos eles não são propriamente formados apenas de um composto, como o exemplo do leite. O leite ele é formado de carboidratos, açúcares, gorduras e proteínas também. Qual a função de um carboidrato? Para que ele serve? O porquê do carboidrato? Ele tem uma função energética e estrutural. A função energética porque é a nossa primeira fonte de energia. Nós primeiros gastamos a fonte energética desses açúcares, desse carboidrato. Em segundo, das gorduras, dos lipídios, que a gente já vai ver já. Nós vamos ver já. E em terceiro, das proteínas. Ele também tem a função estrutural, porque a parede celular das plantas, ela é também formada por esse carboidrato, por esse açúcar. Mas antes disso, para apresentar a estrutura desse carboidrato para vocês, eu vou apresentar algumas funções orgânicas que vocês precisam saber, ok? Então eu vou mostrar para vocês um grupo funcional que é a hidroxila. Deem uma olhadinha aqui, ó. Hidroxila. OH. O que é um grupo funcional? Um grupo funcional é um pedacinho da minha cadeia carbônica, é um pedacinho do meu composto, onde eu consigo identificar que função orgânica é essa. Essa hidroxila, eu consigo montar 3 funções orgânicas diferentes, só com esse OH. Deem uma olhada. Tudo depende de onde essa hidroxila está ligada. Então vamos lá. Olha a primeira função que eu vou apresentar para vocês. É a função álcool. Essa função álcool, ela é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Professor, o que é esse carbono saturado? Carbono saturado é aquele carbono que só faz simples ligações. Eu vou apresentar agora para vocês a segunda função também com a hidroxila. Deem uma olhada, ó. Olha a diferença da primeira que eu apresentei para vocês. Olha só, um carbono insaturado, um carbono que está fazendo mais do que uma ligação simples. Ele tem ligação dupla ou pode ter ligação tripla também. Essa função orgânica é chamada de enol. Olha só, álcool, enol. Qual é a diferença para a nossa próxima função orgânica? Olha só.
Isso aqui é um anel benzênico. Um anel benzênico ligado diretamente a uma hidroxila. Isso aqui nós chamamos de fenol. Então, se está ligada diretamente à minha hidroxila, é um fenol. Não está ligada diretamente na minha hidroxila, deem uma olhada para ver se não é enol ou álcool. Dá uma olhada nessa daqui, ó. Olha a pegadinha. Anel benzênico, o meu carbono, a minha hidroxila. Olha só. O que seria isso aqui? Essa hidroxila está ligada diretamente ao meu anel benzênico? Não. Se não está ligada ao meu anel benzênico, não é um fenol. Tem dupla ligação aqui? Alguém está vendo dupla ligação aqui? Não. Se só tem ligação simples, é um álcool. Vocês estão vendo? Álcool, ok? Eu vou apresentar para vocês outro grupo funcional, o grupo da carbonila. Deem uma olhadinha nela. Carbonila. Desse grupo funcional carbonila, eu consigo derivar mais outras duas funções orgânicas, que é a cetona e o aldeído. A cetona, a gente encontra a carbonila no meio da nossa cadeia carbônica. Olha só. Eu tenho um radical de um lado e um radical do outro. Professor, o que é radical? Uma cadeia carbônica. Continua numa cadeia carbônica. Então, ela está no meio desse radical, dessa cadeia carbônica. Já o aldeído, não. O aldeído, ele está nas extremidades. Então, o que vai acontecer? Esse aqui, ó, ligado a um hidrogênio, a um radical. Percebam, olha só, onde é que está o meu oxigênio, no meio da minha cadeia carbônica ou no final da minha cadeia carbônica. Agora, a gente vai voltar lá na estrutura do nosso carboidrato. Lá a gente vai perceber cada função que a professora explicou aqui para vocês, ok? Agora voltamos na estrutura dos nossos carboidratos. Deem uma olhada nas 3 funções que a professora acabou de explicar para vocês. Olha só, o aldeído, na extremidade, eu tenho um radical do outro lado, eu tenho a cetona, que ela está no meio da minha cadeia carbônica, e eu tenho o álcool, olha lá a hidroxila aparecendo ali num carbono saturado, ok? Eu vou apresentar 2 carboidratos para vocês, 2 carboidratos muito famosos, que é a glicose e a frutose. Olhem a estrutura dessa glicose. O que é essa glicose? A glicose ela tem a função de fornecer energia aos organismos vivos, ok? A frutose é um açúcar natural das frutas. Deem uma olhada na estrutura dessa glicose. Eu tenho a função orgânica aldeído. Olha onde está essa função orgânica, na extremidade. Se ela está na extremidade, nós chamamos de aldeído. Olha, dá uma olhada na frutose. Na frutose, eu tenho uma função orgânica cetona, porque ela está no meio da minha cadeia. Olha, C-O. Lembra a carbonila? A carbonila está no meio da minha estrutura. Se ela está no meio da minha estrutura, ela é uma cetona. Antes de passar, deem uma olhada para essas duas estruturas. Eu tenho mais uma função orgânica por aqui. Se eu tenho olha quem que está por ali. O OH, a hidroxila. Se eu tenho a hidroxila ali, ela está ligada a um carbono insaturado? Um carbono com dupla ligação? Alguém está vendo? Alguma hidroxila ligada a algum carbono tendo dupla ligação? Então não é um enol. Tem algum anel benzênico ali nessas estruturas? Também não é um fenol. Eu tenho o que ali então? Um álcool. Eu também tenho uma função orgânica álcool dentro dessa estrutura, ok? Agora nós vamos falar sobre os lipídios, as gorduras. Vamos tentar perceber se ela é realmente importante para a gente ou não. Olha só, são compostos orgânicos, como os carboidratos, só que os lipídios já é a união de um álcool com um ácido graxo. O que seria esse ácido graxo? Calma que eu vou chegar lá para vocês. Quais são os principais representantes dos lipídios? São as gorduras e os óleos, ok?
Qual é a necessidade desses lipídios? Qual é a função desses lipídios? A primeira é energética. Como eu já tinha dito para vocês do carboidrato, que é a principal fonte de energia, já os lipídios, ela tem a função de armazenar essa gordura. É um importante isolante térmico, por isso que a professora colocou essa foca linda aí. Focas, leões marinhos, baleias, eles precisam desse lipídio, dessa gordura, para não perder calor para o ambiente, porque eles nadam em águas geladas e eles não podem perder calor para esse ambiente, ok? Também estrutural. O porquê estrutural? Ela faz parte da formação da membrana plasmática e também ajuda na absorção de nutrientes. Agora eu vou apresentar para vocês outro grupo funcional. É o grupo da carboxila, que é a união da nossa hidroxila e com a nossa carbonila. Olha só, é um carbono fazendo uma dupla ligação num oxigênio e eu tenho aqui quem? Olha aqui a hidroxila aparecendo por aqui. Isso aqui é a nossa carboxila, ok? Essa nossa carboxila, ela faz parte do nosso famoso grupo dos ácidos carboxílicos, dos nossos ácidos carboxílicos. Ok? Esses ácidos carboxílicos, eles são apaixonados por reagir. E eles pegam um amigo nosso, que eu apresentei para vocês lá no outro grupo funcional, a função orgânica álcool. Quando ela reage com o álcool, nós criamos uma nova função orgânica, que é o éster. Éster. Como seria esse éster? Deem uma olhada nessa carboxila. Cadê o hidrogênio que estava aqui? Essa reação, eu perco esse hidrogênio. Essa reação do ácido carboxílico com o álcool é chamada de reação de esterificação, ok? Essa reação de esterificação, eu tenho um éster. Eu não posso deixar de falar para vocês sobre um carinha muito tranquilo, olha só. 4 letrinhas, bem tranquilo, que é, aqui eu posso colocar um carbono ou um R de radical, sem problema nenhum. Um éter é um oxigênio entre 2 carbonos. Ele precisa estar no mínimo, no meio dessa cadeia carbônica, ok? Então ele precisa estar, de um lado precisa ter um carbono e do outro também, ok? Agora nós podemos observar a estrutura desse lipídio. Olha só, eu tenho um álcool, eu tenho um ácido graxo, que a professora já explicou isso para vocês. Olha o álcool, uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Ácido graxo. Professora, mas lá a senhora disse ácido carboxílico. Ácido graxo é um ácido carboxílico com uma cadeia comprida. Não tem nada de diferente. É um ácido carboxílico com uma cadeia longa, uma cadeia comprida. Lembra que eu falei que a reação entre o álcool e o ácido graxo eu chamo de reação de esterificação e eu crio uma nova função? Ah lá, a função que a gente já viu, o éster. O éster é uma ligação entre um carbono, fazendo dupla ligação num oxigênio e também no outro oxigênio, ok? Olha lá o que a professora falou para vocês. Olha a diferença da função orgânica éster, que é de extrema importância. O éster é um flavorizante. Ele está na sua composição de essências artificiais, como morango, uva, também está dentro da estrutura do biodiesel. E dá uma olhada a diferença para o éter. O éter é daquele cheiro que a gente sente no hospital, sabe? Olha só, o éter é um oxigênio que está no meio de uma cadeia carbônica. Já o éster é um carbono fazendo dupla ligação num oxigênio e tem outro oxigênio ali ligado a esse carbono. Eu vou mostrar para vocês a estrutura de uma gordura, onde vocês vão conseguir analisar e classificar quais são as funções orgânicas que eu tenho ali dentro. Eu tenho primeiro o ácido graxo,
Eu tenho um glicerol, porque eu disse para vocês que a mistura, que a reação entre um ácido graxo e um álcool, eu vou ter um lipídio, uma gordura, que ali no caso a professora está mostrando para vocês, que é um triglicerídeo. O que é esse triglicerídeo? É a principal gordura do nosso corpo, é a gordura que nos fornece energia, ok? Deem uma olhada na estrutura desse triglicerídeo. Olha só. Eu tenho o que ali nas extremidades? Olha só, eu tenho um éster, ó, fazendo um carbono, tendo uma dupla ligação com outro oxigênio e olha só lá do lado, outro oxigênio ligado a um radical, ok? Essa é uma reação de esterificação. Todas as funções orgânicas que eu apresentei para vocês tinham algo em comum, que era o nosso querido oxigênio. Agora eu vou mostrar para vocês o que nós chamamos de funções oxigenadas. Eu vou mostrar para vocês agora as funções nitrogenadas. Para falar dessas funções, eu vou entrar no nosso último composto, que são as proteínas. Vamos lá. As proteínas, elas são compostos orgânicos. Qual que é a diferença da proteína lá para o carboidrato, para os lipídios que nós estávamos falando? Olha quem entra agora nesse meio, o nitrogênio. Olha lá, são compostos por moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Onde eu encontro essas proteínas? Na carne, nos ovos, no leite e nos peixes. Qual é as funções dessa proteína? A proteína, ela tem uma função estrutural. Essa função estrutural, elas dão firmeza aos tecidos que formam a pele, as unhas, o cabelo, para defesa, que é da questão do sistema imunológico, os anticorpos. Também tem a função de catalisadores. Vocês já viram aqui que catalisadores têm o papel de acelerar o processo de uma reação química, que acontece com as enzimas. Também tem a função hormonal. Nós temos proteínas que regulam o índice glicêmico no nosso sangue. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Será então que essas proteínas têm realmente importância para nós? Lembra lá das duas perguntas iniciais sobre alimentação saudável? Quais são os alimentos que são realmente importantes para a vida humana? A proteína, ela é um polímero. O que seria esse polímero? Polímero é uma molécula muito grande. Olha só o que eu trouxe para vocês aqui. Isso aqui é um barbante e massinha. Polímero é uma molécula muito grande, cheia de moléculazinhas bem menores. Deem uma olhada, ó. Essas moléculazinhas, bem pequenininhas, elas se repetem. Cada moléculazinha pequenininha dessa é chamada de monômero. Nas proteínas, esses monômeros que se repetem, nós chamamos de aminoácidos. Para isso, eu vou mostrar para vocês as funções nitrogenadas amina e amida, ok? Vamos lá. Agora, olhem essas funções nitrogenadas. Olha só, a amina, ela é derivada da amônia. Essa amônia, olha só, é um NH3. Eu faço 3 ligações com hidrogênio. Para ser classificada uma função orgânica amina, eu preciso substituir pelo menos uma ligação dessa aqui. Então, o que acontece? As aminas, elas podem ser o nitrogênio ligado a 2 hidrogênios e aqui um radical, uma cadeia carbônica. Aqui, eu posso também, como eu disse para vocês, não é só uma. Pode ser 2, pode ser as 3, olha só. Com 2 ligações de cadeias carbônicas. E também eu posso ter 3 cadeias carbônicas, 3 carbonos ligados nesse nitrogênio. Isso é uma amina. E agora, pessoal, deem uma olhada na amida. Olha a diferença da amida. A amida, eu tenho a ligação do nitrogênio, ok? Nitrogênio, função nitrogenada, mas a diferença é que aparece um oxigênio lindinho aqui. Ó, amina não tem oxigênio, nada de oxigênio. Amida, aparece um oxigênio aqui, ok? Essa amina a gente vai ver lá dentro do nosso aminoácido, ok? Vamos lá para o nosso slide.
Agora a gente vai olhar por dentro de um aminoácido. Como é essa estrutura desse aminoácido? Lembra que eu falei que a proteína é um polímero, que é uma molécula muito grande. Essa molécula muito grande ela é formada por moléculas bem menores, bem pequenininhas, chamadas monômeros. Esses monômeros também são chamados de aminoácidos. Então a gente vai agora olhar essa estrutura desse aminoácido e tentar fazer um link com aquelas outras duas funções que a professora apresentou para vocês, que é a amina ou a amida. Vamos lá. Olha só a estrutura desse aminoácido. Ele tem um grupo amina, ó, amina, um nitrogênio, fazendo ligações com 2 hidrogênios, olha lá. Só que ele está ligado a um radical, por isso que eu chamo de função orgânica amina. Olha lá o ácido carboxílico que a gente já viu. Um carbono fazendo dupla ligação num oxigênio junto com uma hidroxila, que seria do grupo funcional carboxila, ok? Esse é o nosso aminoácido. A gente analisou essa estrutura desse aminoácido. Agora vamos ver se a gente consegue perceber a diferença entre a amina e a amida. Olha só, a amina, como vocês acreditam que já estejam craques, é um nitrogênio fazendo pelo menos a ligação com um radical, e a amida, que é um carbono fazendo dupla ligação num oxigênio, e também nós temos o nitrogênio ali ligado nele, ok? Essa é a diferença entre a nossa amina e a nossa amida. As duas são do grupo, são das funções nitrogenadas, ok? Agora é a vez de vocês. Nós vamos fazer esse exercício para saber se vocês ficaram ligados aí na nossa aula. Marque a alternativa que indique quais são os elementos químicos fundamentais encontrados na composição de um carboidrato. Lembra quando a gente falou que ele é um composto orgânico? Se ele é um composto orgânico, qual é o átomo que eu preciso, qual é o elemento químico que eu tenho certeza que ele precisa aparecer aí? É o carbono, ok? Então, ok, vamos lá. Carbono aparece em todas as alternativas. Vamos dar uma olhada então por eliminação. Letra A, carbono, hidrogênio e hélio. Alguém falou de hélio aqui hoje? Acho que não, né? Então, vamos já tirar essa letra A aí. Letra B, carbono, oxigênio e hidrogênio. Nós falamos sobre isso hoje, sobre o carbono, sobre o oxigênio e o hidrogênio, principalmente nas funções oxigenadas. Olha lá, vamos para a gente ficar tranquilo, vamos ver a letra C. Carbono, cálcio e potássio? Acho que não, né? Sódio, olha só, sódio, potássio e carbono, carbono, magnésio e hidrogênio. Então ficamos com a nossa alternativa B mesmo, que é carbono, oxigênio e hidrogênio. A professora vai fazer até um gancho aqui, que deem uma olhada qual é a diferença para as proteínas. O que tem de diferente aí nas proteínas? Nas proteínas, lembra que a professora começou a falar sobre as funções nitrogenadas? Então, se a pergunta fosse quais são os átomos, quais são os elementos químicos presentes na proteína, vocês iam colocar, além do carbono, oxigênio e hidrogênio, também o nitrogênio, ok? Temos aqui uma sugestão de atividade para vocês. Essa atividade, ela está no Caderno do Aluno, volume 3, é a atividade 2D. É muito legal essa atividade, a professora, vocês conseguem fazer essa atividade pelo celular. Tem um QR Code ali na lateral do exercício para vocês. Ela utiliza um simulador, que esse simulador é de estruturas moleculares. É só você seguir as orientações. Lá você consegue grupo funcional, a estrutura em 3D e tem várias outras que você consegue ali se divertir com esse simulador, ok? E o que nós vimos hoje? Nós vimos o grupo funcional hidroxila, onde a hidroxila ela forma mais outras 3 funções. Essas 3 funções, o álcool, o enol e o fenol. Sabendo da diferença entre uma e outra, que o álcool ele está ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado, professora? Um carbono que faz apenas ligações simples.
Já no enol, nós temos o carbono insaturado. Ele está fazendo pelo menos uma ligação dupla ou ligação tripla também. Esse é o nosso enol. Aí nós temos o anel benzênico ligado a uma hidroxila. Quando o anel benzênico, quando essa hidroxila está ligada diretamente a esse anel benzênico, eu chamo de fenol. Não se esqueçam disso. Essa hidroxila, ela precisa estar ligada diretamente a esse anel benzênico, ok? E nós vimos também o grupo funcional da carbonila. O grupo funcional carbonila, nós vimos que a gente consegue ali duas funções orgânicas, que é a cetona e o aldeído. Essa cetona e o aldeído, lembra que a gente viu lá na estrutura da glicose e também na estrutura da frutose? Qual que é a diferença de uma para outra? Na cetona, o grupo carbonila, ela precisa estar no meio da cadeia carbônica, ok? Já no aldeído, elas vão estar na extremidade dessa cadeia carbônica, ok? Olha a diferença de cetona para aldeído. Cetona no meio da cadeia carbônica e aldeído já nas extremidades, ok? Vimos também, dentro dessas funções oxigenadas, nós vimos o grupo funcional carboxila, que é a mistura da hidroxila com a carbonila. Nessa família, nós temos os ácidos carboxílicos. Lembra que a professora falou que um ácido carboxílico, quando ele reage com um álcool, essa reação, a reação de esterificação, quando acontece essa reação, eu tenho um éter. Como é esse éter? Esse éter é um carbono fazendo dupla ligação a um oxigênio e também ligado a um outro oxigênio, ok? Lembra da importância que a professora falou sobre esse éster? Que ele está ali na estrutura do biodiesel também, que também participa da formação ali daquelas essências artificiais e tal, ok? Apresentei para vocês também o éter, que ele não podia ficar de fora disso. O éter é um oxigênio que ele está no meio de pelo menos 2 carbonos. Então, ele não pode estar na extremidade, ele tem que estar no meio dessa minha cadeia carbônica. Esse oxigênio, no meio dessa minha cadeia carbônica, ele é chamada de éter. É o mais fácil, é o mais tranquilo. Olhou lá o oxigênio perdido, sozinho, solitário, no meio de uma cadeia carbônica, pelo menos entre dois carbonos, é um éter, ok? Também falamos sobre as funções nitrogenadas. Essas funções nitrogenadas é as que têm nitrogênio. A professora falou de duas delas, que é a amina e a amida. A amina, a professora falou porque ela está dentro da estrutura do aminoácido. Lembra lá que a professora disse que a proteína é um polímero? O que é um polímero? É uma molécula bem grande. Essa molécula bem grande, ela é composta por moléculazinhas bem menores. Essas moléculazinhas, elas são chamadas de monômeros. E quais são os monômeros ali da proteína? São os aminoácidos. Dentro da estrutura de um aminoácido, eu tenho o grupo amina. Como seria esse grupo amina? O grupo amina, eu tenho o nitrogênio fazendo pelo menos uma ligação numa cadeia carbônica, ok? Então, ele pode fazer uma, duas ou as 3 ligações. Lembra que eu falei que a amina, ela é derivada da amônia, ok? E a amida, professora, qual é a diferença da amida? A amida é um nitrogênio também, fazendo 2 ligações com os hidrogênios ali, e uma das ligações é num carbono fazendo 2 ligações a um oxigênio, uma ligação dupla a um oxigênio, ok? Então vamos lá, funções nitrogenadas, eu tenho a amina e eu tenho a amida, certo? Então agora a gente pode retomar aquelas 2 perguntinhas do início da aula que fala sobre alimentação saudável e quais eram os alimentos que são essenciais para a vida humana. Então vamos lá. Ó, a alimentação saudável, ela é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Ok, isso todo mundo concorda. Agora, qual é a função?
Eu preciso, é necessário aquelas dietas malucas que eu falei para vocês lá no início, de cortar o carboidrato, ou cortar o lipídio, ou a proteína? Vamos verificar isso aqui. Os carboidratos, eles fornecem energia para o nosso corpo, então a gente percebe que são essenciais. O que nós podemos fazer? Diminuir esses carboidratos para uma dieta. Fornecem energia para o nosso corpo e são formados por funções orgânicas que são os aldeídos, as cetonas e o álcool. Qual é a principal fonte de carboidratos, como eu falei lá naquele slide para vocês? Pães, massas, o amido. Ok? Isso fornece a nossa energia do dia a dia. Lembra também quando eu disse para vocês que a primeira fonte de energia são esses açúcares, esses carboidratos, e que a segunda viria a gordura, os lipídios, e a terceira as proteínas? Agora vamos olhar lá dos lipídios. Os lipídios, eles servem de reserva de energia, ajudam a absorver algumas vitaminas, além de protegerem contra o frio. Olha só aquela foca linda que a professora colocou lá para vocês, falando sobre o isolante térmico. Essas focas, elas têm gordura armazenada no seu tecido adiposo. Nesse seu tecido adiposo, qual é essa função? Elas que nadam, baleias, leões marinhos, que nadam nessas águas frias, elas não podem perder calor para esse ambiente. Então, a gente já percebe que esse lipídio e essa gordura é de extrema importância para esses animais, ok? E as proteínas? As proteínas, elas são fundamentais para o crescimento e a manutenção dos tecidos do corpo. Lembra que eu disse que elas dão firmeza para o cabelo, para a unha, para a pele, ok? São formadas pelos aminoácidos. Quem lembra o que são aminoácidos? Aminoácidos, aquelas moléculazinhas bem pequenininhas que tem na estrutura da minha proteína, elas se repetem ali na minha estrutura, ok? Lembrando que dessas proteínas, essas pessoas que fazem esses concursos de fisiculturismo, a dieta que elas têm é praticamente de proteínas. Por quê? Porque elas querem mais músculos, isso favorece nesse tipo de campeonato, de treino, ok? Podemos concluir que uma alimentação saudável é uma alimentação colorida, uma alimentação diversificada, onde eu tenho tanto carboidrato, lipídio, proteína. Também, se eu preciso de uma dieta com mais energia, quais dos itens aqui, quais dos compostos eu vou incrementar, eu vou colocar na minha dieta? Os carboidratos e os lipídios. Se eu preciso de menos energia, eu vou reduzir tanto os carboidratos quanto os lipídios, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Mando um grande beijo para os meus alunos da Escola Djalma Forjaz e até a próxima!